Se queres, tens o poder de curar-me, disse o leproso a Jesus. Deus tem todo o poder. Ele cura toda enfermidade, física e espiritual, perdoa todo e qualquer pecado. E Ele quer. Está escrito nas Sagradas Escrituras, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer e tem o poder para libertar de todo o mal, de toda doença, seja ela qual for. Mas aqui eu me refiro principalmente ao pecado. Nós ouvimos na primeira leitura algumas prescrições que Deus deu a Moisés e a Arão a respeito dos homens leprosos naquele tempo. A lepra, no tempo de Jesus e muito tempo antes dele, não tinha cura. Não havia cura para aquela doença e ela era altamente contagiosa em algumas de suas formas. Por isso, se alguém aparecesse com alguma inflamação na pele, uma erupção ou mancha branca, devia, segundo o livro de Levítico, ser tido como impuro. Em seguida, ser separado do convívio dos demais, excluído do convívio dos demais, por conta da alta taxa de contágio desta doença. Um homem atingido por este mal, segundo o livro do Levítico, deveria andar com as vestes rasgadas, com roupa de mendigo, cabelos em desordem, barba coberta e gritar o tempo todo quando visse alguém se aproximar dele: impuro, impuro, para avisá-lo do perigo. Todo o tempo em que estivesse leproso. E se aquela doença desaparecesse de alguma maneira, ele devia antes se apresentar a um sacerdote para que ele averiguasse a cura, oferecesse um sacrifício em ação de graças pela cura e aí sim retornar ao convívio. Quantos são os leprosos de hoje em dia, meus irmãos? Pessoas que são deixadas à margem da sociedade, que são tidas como impuros por muitos de nós. Mesmo que inconscientemente, reflitamos a respeito disso. De quais pessoas você procura se afastar? De quais pessoas nós nos afastamos? E que o Senhor quer trazer para o meio, mas que nós insistimos em colocar à margem. São tantos os excluídos de hoje em dia. E o Senhor quer libertá-los e trazê-los para perto. E veja no Evangelho que um desses leprosos se aproximou de Jesus. Coisa impensável naquele tempo, pois havia uma regra segundo a qual ninguém com lepra podia se aproximar de outra pessoa sem lepra. Havia um distanciamento de 2 metros, no mínimo. E aqui o Evangelho começa. Um leproso chegou perto de Jesus. Coisa impensável. E de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Veja, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, não é que o Senhor não tem poder, mas é porque o Senhor não quis nesse momento. Pode querer em outro. Porque o poder, a honra, a glória a ti pertencem. Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, segundo as Sagradas Escrituras, cheio de compaixão, de amor, de misericórdia por ele, estendeu a mão e tocou nele. Outra coisa impensável naquele tempo. Tocar num leproso era proibido pela lei. Se alguém tocasse num leproso, ficaria impuro, pelo menos até o entardecer. Mas o Senhor, cheio de compaixão, venceu aquela barreira e tocou no leproso. E em vez de Jesus ficar impuro, a pureza de Jesus passou para o leproso. Por isso, meus irmãos, para nós, filhos de Deus, todas as coisas pelas quais nós damos graças se tornam agradáveis a Deus. Nós damos graças a Deus por tudo.
Não existe um alimento que nós possamos comer e ficarmos impuros por conta disso. Não existe uma pessoa que nós tocamos e que nós nos tornamos impuros por conta disso. Porque o Senhor nos disse que a impureza não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Senhor nos ensina de onde é que surgem os roubos, os assassínios, as imoralidades, as mentiras. Surge do coração do homem. E é isso que o torna impuro. De um coração onde falta o Espírito Santo de Deus, não de fora, mas de dentro. O Senhor então toca nele e o liberta. E como é que o Senhor Jesus hoje em dia toca nos seus? De maneira especial pelo sacramento da confissão. Quando você se aproxima do sacerdote e confessa os teus pecados, o Senhor te toca e diz assim: sê curado, sê purificado, sê liberto, sê perdoado dos teus pecados, da lepra do pecado, da lepra do mal. E o Senhor arranca, e não existe pecado que Deus não possa perdoar. Veja, naquele tempo a lepra era incurável, tida como incurável. O Senhor tocou nele e o curou. Assim também na vida espiritual, o que é que você cometeu? Um pecado enorme, Padre, Deus não pode me perdoar, porque é um pecado grande demais. Ele tem poder para perdoar toda a culpa e cancelar toda a iniquidade, desde que nós nos aproximemos dele com fé. Há pessoas que carregam consigo uma culpa e já confessaram diversas vezes. Confessa o mesmo pecado, o padre diz: está perdoado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, não peques mais, a pessoa sai dali e não se sente perdoada. Embora tenha sido perdoada por Deus, não se sente perdoada. E um mês depois procura um outro, e no mês seguinte um terceiro, e no outro mês um quarto, porque nunca está satisfeita, porque desconfia da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus realmente escandaliza. Nós pensamos assim: mas então, se eu confessar e me arrepender de todo o coração e fazer um propósito de evitar o pecado, Deus me perdoa? Deus te perdoa. Alguns podem dizer: é muito fácil, mas eu tenho que sofrer. Não pode ser fácil desse jeito. Eu tenho que ser muito castigado por Deus para obter o perdão dele. Não, meus irmãos. Não. A misericórdia de Deus realmente escandaliza. Se você se arrepender, Ele te perdoa. Agora, não quer dizer que você vai usar do pretexto da misericórdia para viver pecando o tempo todo. Não é isso. Você vai corresponder à graça depois de ter sido perdoado, lutando para viver uma vida diferente, mas o Senhor perdoa. Basta que você se aproxime dEle e diz: Senhor, se queres, tens o poder de perdoar-me. E é esta a missão do Senhor. O Senhor veio para nos libertar de toda a culpa e arrancar de nós toda a iniquidade. Ele curou aquele homem leproso e disse assim: não contes nada disso a ninguém. Não contes. O que é que ele fez? Saiu e foi contar para todo mundo. Por que é que Jesus não quis que ele contasse? Porque o Senhor veio como Salvador, não veio como milagreiro. E se ele contasse esse fato às pessoas, elas o procurariam, não porque ele salva, mas porque ele cura. Em vez de verem nele o Salvador de todo homem, quereriam ver um milagreiro que os libertasse só dos males e depois o deixasse para trás. Este é o grande perigo. Ver em nosso Senhor Jesus Cristo um milagreiro, alguém que resolve os meus problemas, nesse ou naquele aspecto, mas não aquele que me cura do pecado, que é fonte de todo mal. É para isso que ele veio, para me libertar e me preparar em vista do céu, porque ele reserva para mim uma morada eterna, meu irmão. Ele reserva para você uma morada eterna, é para isso que ele veio. Portanto, o Senhor está em primeiro lugar como Salvador, e como consequência, libertador de todo mal, físico também. Aproximemo-nos dele com fé
e esperemos nele a nossa libertação no tempo oportuno, porque ele quer a sua salvação. Louvado seja